Olá, estamos iniciando aí uma rodada de podcast com o título Conversando Direito. Cada vez vamos trazer aqui alguns temas de relevo para os amigos, clientes e para a sociedade em geral. Meu nome é Fabiano Cabral, sou advogado há 30 anos, exercendo atividade na área empresarial. Aqui na minha frente está o doutor Alexandre Leite. Olá, Fabiano. Satisfação estar aqui novamente com você. Somos aí profissionais do direito, jurista, advogado, professor universitário, há quase 3 décadas, com um pouquinho de experiência nessa área jurídica como um todo. E nós vamos comumente trazer algumas informações para vocês aí. Esse aí talvez seja um dos primeiros que nós vamos fazer com essa titulação, mas nós vamos trazer outros. Conversando um pouco sobre matéria jurídica, situações aí do nosso dia, no cotidiano. E é um prazer tê-los conosco. Vamos lá, o primeiro assunto seria uma apresentação do início da nossa trajetória. Nós somos oriundos do PROCON, né, que seria o órgão de proteção e defesa do consumidor. E começamos lá nos primórdios, enquanto nem existia ainda o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 91. Na época, a gente estava sobre a égide, tanto eu quanto Alexandre, da Lei Delegada número 4, de 26 de setembro de 1962. Foi uma experiência muito interessante, porque com a vigência do Código de Defesa do Consumidor, que é datado de 1990, nós funcionamos na implementação desse excelente álbum jurídico que veio fazer o quê? A proteção e a defesa do consumidor. Lembrando que, boa parte do tempo, nós trabalhávamos em cima de uma lei delegada, que não era afeiçoada tão somente ao consumidor, e sim às relações de domínio econômico que giravam naquela época. Isso foi muito importante porque nos deu um aprendizado e uma base jurídica muito grande. Vou passar a palavra para o Alexandre para ele poder explanar um pouco mais a respeito disso aí. Como foi essa introdução que nós fizemos junto à criação dos PROCONs e a migração da lei complementar, né, da lei delegada, número 4, para o Código de Defesa do Consumidor. Caramba, Fabiano, que bacana, cara, que retrospecto legal, um pouquinho aí da nossa trajetória. De fato, realmente a gente começou já tem um tempo, né? Não existia o Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos uma oportunidade, talvez singular, ímpar, ter participado, inclusive nós dois, na ocasião, enquanto já elaborávamos no PROCON de Vitória. Na verdade era PROCON estadual, melhor dizendo, não existia nem PROCONs municipais. Os estados estavam implantando os PROCONs, os órgãos de defesa e proteção ao consumidor. Nós participamos de vários simpósios, fomos a Brasília, inclusive, no Congresso Nacional, na época da discussão acerca dessa matéria, do Código de Defesa do Consumidor, uma lei que tem feito tanta diferença no nosso ordenamento jurídico como um todo. Ela foi um pedido constitucional de 88, a Constituição trouxe lá, né, no seu artigo 5º, seus incisos, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. E aí nós tivemos as implementações desse órgão, que depois ele foi, de fato, proliferado, digamos assim, né? Ele deu vários descendentes em todos os entes da federação, nos municípios. Cada município constituiu seus órgãos. Hoje nós temos, inclusive, órgãos de defesa do consumidor em poderes legislativos. Por exemplo, na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Espírito Santo existe um PROCON. Da mesma forma que existe o PROCON municipal da Prefeitura de Vitória, existe o PROCON estadual do Estado do Espírito Santo. Então, assim, sempre na procura, na tutela da proteção das pessoas que nós chamamos, né, que a relação de consumo chama de pessoas de vulneráveis. Então, assim, a gente é bem afeiçoado a essa matéria, porque a gente foi lá naquele nascedouro, foi muito, muito bacana. É interessante ouvir um pouco dessa história, cara. Então, e com a criação, com o surgimento, né, do Código de Defesa do Consumidor, na época tinha tão somente o PROCON estadual, e como bem falado pelo Alexandre, ele começou a estender seus tentáculos, quer seja
para os municípios, quer seja para o poder legislativo. Como hoje você verifica a Assembleia, que tem um PROCON, e câmaras municipais também tem um PROCON. Tá, e o que ocorreu com o advento do Código de Defesa do Consumidor? Lembrando que antigamente, com a lei delegada, a gente falava de relação de domínio econômico. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, até mesmo trazido pelo preceito constitucional, tal necessidade, a Constituição é de 88 e a legislação é de 90, apareceu de forma clara e definida o quê? O que vem a ser consumidor? Qual o significado do que era consumidor, do que é consumidor? Bem como o que seria um fornecedor, que pode ser um prestador de serviço ou aquele que entrega um produto. Então ficou muito bem definido essas figuras que fazem parte da cadeia consumerista. Ficou bastante definido. E o Código Legislador, qual foi a ideia dele? De colocar o consumidor na condição de hipossuficiente. O que vem a ser hipossuficiência? Consumidor hipossuficiente. O consumidor hipossuficiente nada mais é que declarar, é a declaração do legislador que o consumidor, na relação consumerista, ou seja, na relação de consumo, ele é a parte mais fraca. Então, o Código de Defesa do Consumidor, com seu compêndio de artigos, trouxe normas para quê? Para que houvesse um equilíbrio entre o consumidor e o fornecedor. Daí tem esse princípio da hipossuficiência e o código vem o quê? Equilibrar a relação de consumo. Essa história, né? O Código de Defesa do Consumidor, de fato, ele trouxe um esclarecimento sobre vários pontos. E é engraçado mencionar essas questões dos conceitos, consumidor, quem é o consumidor para efeitos legais. E a despeito de hoje nós estarmos aí quase com mais de 3 décadas da vigência do Código de Defesa do Consumidor, Código do CDC de 90, setembro de 90, entrou em vigor em março de 91, então nós estamos em 2023, aí são 32 anos. Ainda hoje, antes de estar aqui, no dia de hoje, dia 16 de fevereiro de 2023, está valendo aqui uma decisão do STJ mais cedo, acerca do enquadramento ou não de uma situação jurídica onde que se a pessoa obteria a tutela, a proteção do Código de Defesa do Consumidor se fazendo de fato consumidor. E olha que coisa interessante, a matéria dizia mais ou menos o seguinte: uma pessoa pegou dinheiro no banco e na verdade esse empréstimo ele se deu através de capital de giro para que ele pudesse alavancar o seu negócio, na aquisição de insumos e outros bens necessários. E aí o STJ disse que nesse caso específico, a causa é originária inclusive do estado de Mato Grosso. O STJ disse o seguinte, que nesse caso específico não configuraria relação de consumo, ou seja, essa pessoa não poderia ser abarcada pela tutela do Código de Defesa do Consumidor. Porque o consumidor é aquela pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final. A grande peculiaridade está no destinatário final, doutor Fabiano. Sim. Continuando aí a questão da discussão do Código de Defesa do Consumidor, eu vou falar que eu sou um apaixonado por esse código. Porque ele, embora seja de 1990, ele é atualizadíssimo. Prova disso é a questão que eu vou começar a falar agora, que é o direito ao arrependimento. Parece que o legislador à época previa que iriam surgir e-commerce ou que nós passássemos por uma pandemia e houvesse a necessidade ou houvesse o boom de quê? De consumo através do e-commerce. Então, lá atrás, em tempos pretéritos, ele já previu, já anteviu o quê? Uma possível relação
fora do estabelecimento comercial, tá? Então, ele traz a narrativa que qualquer produto ou serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem direito a cancelar a operação de compra no prazo de 7 dias, não da data que assinou o contrato, mas sim do recebimento do produto ou do recebimento do serviço. Então, olha que interessante isso. Hoje, a maioria das coisas são adquiridas via internet, através de e-commerce, tá? Então, você compra algo através de um site e, ao receber, você tem até 7 dias para desistir daquela compra. Ah, foi uma camisa que não ficou boa em você, que não teve um caimento bom, um tênis que ficou folgado, ou um tênis que não ficou a contento, ou uma prestação de serviço, um curso de idioma, onde você viu, leu ou assistiu a explanação do produto via internet, e quando chegou você viu que não era nada daquilo. Então você tem até 7 dias contados do recebimento. Para quê? Para você desfazer o negócio jurídico. Isso aí é muito importante. Foi uma evolução bem grande. Na época, em 1990, o que mais tinha de reclamação eram aqueles livreiros que passavam de porta em porta, batendo, entrando nas casas e oferecendo o quê? Enciclopédias. Tá? Aí, chegando a enciclopédia, você ficava ou não. Só que o código, ele já previu que uma relação com a internet, de comércio através da internet, porque em 90 estava começando a ser fomentada a internet. Então, é por isso que eu falo que ele é um código bem moderno. Realmente, ele é um jovem, né? O Código de Defesa do Consumidor é um jovem de 32 anos, mas que opera na vanguarda do direito, na vanguarda das oportunidades. Outrora, naqueles momentos lá, e ainda a gente levando a memória para aqueles fatos anteriores, aquelas questões de produtos, compra e venda, produtos com defeito, produtos com algum tipo de anomalia. Eu gostaria de esclarecer para vocês que estão aí, você que está em casa, ouvindo, participando, de certa forma colaborando com você mesmo, porque isso é informação, isso tem caráter, a despeito de ser uma natureza privada, mas tem caráter público, tem matéria informativa. Então olha que coisa interessante, ó. O Código de Defesa do Consumidor, ele protege tanto o vício do produto, como o fato do produto. São situações diversas delineadas pelo Código de Defesa do Consumidor como não sinônimos. Uma coisa é ser vício, produto viciado. Outra coisa é ter o que nós chamamos de fato do produto. Olha que exemplo interessante eu vou dar para vocês aqui. Vício do produto, aquele defeito interno, inerente ao produto. Você comprou um televisor, instalou, a televisão está sem som. Perceba? Eu comprei o televisor, está sem som. Vamos utilizar o Código de Defesa do Consumidor, a tutela do Código de Defesa do Consumidor, porque nós temos o quê? Um vício do produto. Aí entra a questão dos prazos, que vai na assistência técnica, 30 dias para reparar. Se for produto essencial, não precisa ser submetido a esse prazo. Falei do vício. Agora, olha que coisa interessante. O fato do produto. O Código de Defesa do Consumidor traz esse conceito para nós. O fato do produto é aquele vício que transcende o produto. É aquele vício externo ao produto. Por exemplo, doutor Fabiano, você comprou um carro. Você saiu da concessionária com o carro e apertou o freio no sinal para parar e aí o freio não funcionou. E aí eu atropelei 2, 3 pessoas e trouxe um dano. Perceba que o produto comprado, ele tem um vício, mas esse vício transcendeu a esfera do consumidor. Perceba que essas pessoas que foram atropeladas, nesse exemplo por mim, elas são consideradas consumidores para o efeito
do Código de Defesa do Consumidor. Elas podem obter proteção como consumidoras, mesmo elas não tendo comprado nada. Sabe por quê? Porque nós temos um fato, ou seja, nós temos uma situação jurídica ocasionada por um produto que transcendeu a esfera apenas do consumidor. É excelente. Temos também com relação às trocas de produto, né? Se eu compro hoje um produto... Quer falar? Pode falar. Não, verdade. Um produto defeituoso, eu não tenho condição, eu tirei da loja, né? Eu tenho que levar para uma assistência técnica, para que essa assistência técnica tenha o prazo de até 30 dias para reparar o produto. O erro, né? Podendo, se não for reparado no prazo de 30 dias, ou ele devolve a importância, ou efetua de imediato a troca, sob pena de ter que reparar o dano. Então, às vezes a gente não dá muita sorte e leva um produto defeituoso. Primeiro, você tem que procurar a loja para quê? Para ver até que ponto está o bom senso, né? Mas, caso não esteja estabelecido o bom senso, a loja ela não é obrigada a efetuar a troca. Você tem que levar o produto à assistência técnica para que aí sim, num prazo de até 30 dias, o problema seja reparado. Ultrapassado esse prazo, você pode vir a requerer ou a devolução do dinheiro ou um novo produto. O código ele é tão vanguardista, né, que cerca de 2 anos, 2021, nós tivemos aí um acréscimo muito de grande valia no CDC, Código de Defesa do Consumidor, trazendo um capítulo à parte acerca de uma matéria bem interessante. Foi introduzido por uma lei, teve uma lei que introduziu dentro do Código de Defesa do Consumidor esse capítulo que eu vou fazer menção, que é o capítulo acerca da proteção ao superendividamento. Isso tem uma abrangência gigantesca, né? Abrange todos os nós, e muitas das vezes passamos por situações econômicas que não conseguimos, por um motivo ou por outro, saldar aí os nossas obrigações. Eu quero trazer alguns esclarecimentos para vocês acerca do superendividamento, que veio como proteção, veio como tutela no Código de Defesa do Consumidor. Quem tem direito a essa matriz chamada possibilidade de fazer uma transação, um negócio jurídico chamado de superendividamento? Aquelas pessoas físicas tidas como consumidoras, destinatárias finais, que tenham, por exemplo, comprado determinados produtos sempre observando a sua boa-fé, e nessa aquisição dos produtos, serviços, ela, nesse momento, ela não tem condições de sanar essas despesas, esses valores, sem privar-se dos recursos necessários à sua mantença, que nós chamamos de mínimo existencial. Então, você, aí de casa, que tem, por exemplo, uma dívida, e você não, nesse momento, você não tem condições para saldar essa dívida, você pode muito bem procurar o órgão de defesa do consumidor, o PROCON, ou até mesmo o Juizado Especial Cível, a Justiça Cível, que você fará através do PROCON ou através de um profissional que conhece um pouco dessa área do direito do consumidor, um pedido para um parcelamento dessa dívida que não ultrapasse o prazo de 5 anos. Então, o que você faz? Você pega ali, você está devendo um valor, qual o valor que você consegue despender por mês, sem privar-se dos recursos necessários à sua mantença, e propõe esta possibilidade. Essa é uma grande inovação para nós, brasileiros, dentro da nossa legislação do Código de Defesa do Consumidor, doutor Fabiano. Então, esse assunto ele é muito importante, principalmente nesse momento, não vou falar crise, mas desse desequilíbrio de classe social. E muitas vezes ocorre onde se gasta mais do que se
arrecada. Infelizmente, estamos numa onda consumerista, onde determinadas pessoas elas gastam mais do que arrecadam. Então, essa legislação do superendividamento veio para quê? Para trazer um equilíbrio com relação a isso. É lógico que a pessoa não vai ficar toda hora socorrendo ao órgão por estar esbanjando propositalmente, com dolo, o seu patrimônio para poder pagar depois de forma parcelada. Isso aí é uma conduta ilícita. Lembro ainda também que só cabe essa legislação do superendividamento para quem? Para pessoas físicas. Pessoas jurídicas não tem como ser contemplada pela legislação do superendividamento. Tá? Uma outra questão que eu gostaria também de trazer à baila, junto com essa conversa que estamos fazendo sobre o Código de Defesa do Consumidor. Ainda hoje, nós temos o costume das empresas imporem para a gente o contrato de adesão. O que vem aquele contrato? O que vem a ser o contrato de adesão? É aquele contrato onde tão somente a gente coloca os nossos dados, as cláusulas são rígidas e você ao final assina. Cabe lembrar que esse contrato ele vem sendo afastado pelo Poder Judiciário. Por quê? Está de forma clara que ali o consumidor não teve condição de expressar a sua manifestação de vontade. Por isso que hoje é um instrumento enfraquecido. Só que o que eu faço quando eu estou na condição de consumidor e tenho um contrato de adesão para assinar? Eu coloco de próprio punho os pontos que eu não concordo. De próprio punho eu vou preenchendo. Não concordo com essa cláusula, não. É lógico que você vai receber barreiras para não fazer isso? Vai. É lógico que o fornecedor de produto ou serviço vai colocar obstáculo e não vai aceitar? Talvez. Mas eu não me privo de quê? De expressar a manifestação da minha vontade. Se tem que assinar um contrato onde eu não concordo, eu não assino. A inteligência do Código de Defesa do Consumidor foi tamanha que ela traz, de fato, em se tratando desses contratos de adesão, ela traz um artigo específico dizendo assim, ó, são cláusulas abusivas. Está lá no artigo 51 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. São nulas de pleno direito. Cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. Então, assim, foi o que o Fabiano disse. Você se depara com um contrato já formado, já preparado. Você só irá aderir àquelas cláusulas. Daí o nome adesão. Essas cláusulas, onde não houve uma oportunidade de escolha, um debate, uma discussão, uma valoração. Essas cláusulas que permitem a vantagem de uma parte em detrimento à outra. Essas cláusulas que permitem um juro escorchante, um juro alto, um juro expressivo, uma multa alta dentro dessa relação obrigacional, sempre para uma parte só do contrato, ela é nula. Ela está nula de pleno direito. Ela será anulada no momento que você entender e se manifestar contrário, ingressar em juízo, o juiz vai declarar a nulidade dessa cláusula. Então, assim, é uma proteção, mais uma das proteções trazidas no nosso Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. E qual seria o antídoto? Porque estamos vendo que com a questão da hipossuficiência, ou seja, o equilíbrio entre as partes, como ficaria o prestador de serviço ou o fornecedor de serviço ou produto, né? Cabe o quê? Trabalho de forma preventiva. Cabe
a esses dois entes que eu falei, prestador de serviço ou produto, fazer o quê? Conversar com a sua equipe, prevenir a sua equipe, fazer um trabalho preventivo. Para quê? Para que ele não caia em erro contra artigos do Código de Defesa do Consumidor. Busque ajustar a sua política de atendimento ao cliente, ao saque, serviço de atendimento ao cliente, aquela pessoa que está na ponta fazendo a venda, que ela saiba o que consta no Código de Defesa do Consumidor. Não adianta mais você vir com a lei do jeitinho para tentar resolver situação ou para tentar passar algo que não é correto. Então, qual o melhor trabalho, qual o antídoto para não ser penalizado pelo Código de Defesa do Consumidor? É a prevenção, é a educação dos quadros de colaboradores. Assim, vocês não vão incidir em problemas com o Código de Defesa do Consumidor. Passando adiante, o Dr. Alexandre ele tem algumas questões conceituais a respeito de criança, adolescente e idosos. Então, doutor Fabiano, eu acho interessante como a gente também falou acerca do conceito legal, porque nós estamos pensando sempre sobre um aspecto legal, e aí nós falamos de consumidor, você falou de fornecedor, de produto. À luz do Código de Defesa do Consumidor, esses conceitos são importantes, porque, de regra, se nós imaginarmos essas terminologias como qualquer ou quaisquer terminologias, nós podemos, por exemplo, nos confundir de achar que uma empresa, em determinado momento, ela pode comprar um insumo e ela está na condição de consumidor. Então, esses conceitos, eles são importantes para que a gente possa, inclusive, saber se podemos ter ou não os nossos direitos contemplados pela legislação. Então, aí, nós colocamos alguns conceitos, por exemplo, do consumidor. Eu trago o conceito de criança, que é um conceito, de certa forma, até um pouco confuso na lei, no Estatuto da Criança ou do Adolescente, que é a Lei 8.069, que diz assim, ó, criança é o menor de até 12 anos incompletos. Olha o conceito que a lei traz. Menor de 12 anos incompletos. Então, qual é a conclusão que nós tiramos? Que a criança, ela vai até 11 anos. Não é isso? 11 anos, 11 meses e 29 dias se for 30. Se não for 30, vai ser 31 dias. Então, a criança, basicamente, 11 anos. 12 anos feito, aniversário, meia-noite, 12 anos, já se trata de adolescente. Ah, mas por que você está dizendo isso? Porque tem uma implicação na legislação. Criança, por exemplo, ela não é submetida a determinadas sanções mais graves. Ela não pratica ato infracional. A criança, ela pode até vir a praticar este ato, mas ela não é punida de forma mais severa. Como, por exemplo, o adolescente pode ser punido em alguns tipos de punições previstas na legislação. Da mesma forma, nós temos o idoso, que contempla uma considerável, um rol de garantias trazida pelo Estatuto do Idoso, e que isso é muito bem-vindo, é muito importante para uma vida em sociedade. Então, por exemplo, o idoso. Quem é idoso para a nossa legislação? Aquela pessoa que possui uma idade igual ou superior a 60 anos. Em outras palavras, idoso, 60 anos. Mas a Constituição Federal traz alguns direitos para as pessoas que, por exemplo, têm a partir de 65 anos, que é a gratuidade do transporte coletivo. Consegue perceber que a Constituição não fala em idoso, ela fala maior de 65 anos. Então, são conceitos que a gente não pode nos confundir. Daí eu compartilhar com vocês esses meros conceitos jurídicos aqui. Vamos lá. A palavra peculato, ela vem do latim peculatus, onde pecus vem a ser gado. O que você pode falar a respeito dessa origem da palavra
peculatos, pecus, gado, bem como, de forma simples, qual seria a figura jurídica hoje do peculato? Sabemos que é um crime praticado contra a administração pública, por funcionário público, mas de uma forma simples. Como é que poderia ser esclarecido isso? Isso, a gente traz para vocês conceitos, né? Agora a gente entra um pouquinho no conceito do direito penal, que o doutor Fabiano faz menção, a um crime chamado peculato, está lá no rol, né? Contemplado lá no rol dos crimes contra a administração pública. Ele encabeça com 312 dizendo peculato, e diz assim, que aquele servidor público, aquele funcionário público, quando se apropria, por exemplo, quando furta algum recurso da administração pública. Olha que coisa interessante. É um crime praticado por funcionário público. Se fosse um crime praticado por um comum de apropriação, seria apropriação indébita, por exemplo. Se fosse um furto praticado por um cidadão comum, era um furto. O furto praticado pelo servidor público em razão de suas funções de algo que é da administração pública, traduz o crime de peculato. Como diz o doutor Fabiano, peculato vem de pecos, vem de boi, vem de gado, vem de semovente. Isso, na época da história, era a riqueza outrora da nossa ainda nova república, né? Então o Brasil, o patrimônio que o Brasil possuía, na ocasião, eram os semoventes. Então a apropriação dos semoventes, peculato, deu origem a esse nome. Inclusive, como forma curiosa, nós temos o crime de estelionato. E é só umas curiosidades que eu acho que a gente nunca mais vai esquecer. Eu gosto de compartilhar isso com vocês. Estelionato vem de stellium. Olha que todo mundo fala, estelionato, fulano e tal, estelionatário. O que é isso? Nome diferente, né? Estelionato, você procura aí. Stellium, começando com S do latim. Stellium quer dizer camaleão. Camaleão muda de cor. Quem muda de cor faz o quê? Engana o predador. Então, se você engana, pegou-se o crime de estelionato, que é uma fraude. É uma curiosidade para vocês aí. Da mesma forma que o crime de prevaricação, que é você afastar-se ou desviar-se do caminho. Isso aí você vindo pelo latim. Mas conceitua de uma forma mais simples também, para que as pessoas consigam entender, porque hoje está muito em voga. A pessoa X prevaricou. A pessoa Y prevaricou. Ou seja, do latim, ela desviou-se do caminho. É interessante também, um dos crimes que estão em voga hoje nas nossas mídias, sejam sociais, mídias televisivas e tal, a menção acerca do crime de prevaricação. É um crime que também está lá no rol, está contemplado, está na escala dos crimes contra a administração pública, lá no artigo 319. Prevaricar quer dizer deixar de. É um crime onde, na verdade, a pessoa incumbida de poder fiscalizar, de poder tomar uma determinada atitude, estou falando de servidor público, ela não toma essa providência. Da mesma forma que ela não toma, ela pode não ter autoridade para tomar, mas também prevarica se ela não comunicar à autoridade competente. Olha que coisa interessante. Então, dentro de um âmbito de uma administração pública, eu sou um servidor público, eu estou do lado de um outro servidor público, esse servidor público, de certa forma, pratica uma ilegalidade, eu olho a ilegalidade e não falo nada. Eu prevariquei. Mas também eu não posso fazer nada se eu não posso tomar nenhuma providência porque eu não sou um superior hierárquico a ele. Eu tenho que comunicar ao superior hierárquico acerca do fato, sob pena de incorrer nesse crime que hoje é tão falado na nossa sociedade, no Brasil, que é o crime de prevaricação. Bom, modificando agora, dando outra guinada, começamos pela defesa do consumidor, navegamos sobre a nova lei de superendividamento, passamos por conceitos básicos, criança, adolescente, idoso, termos do Código Penal como peculato e prevaricação. Vamos agora para o âmbito do processo civil. Dias atrás, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu uma importante matéria, tornando constitucional, declarando
constitucional, medidas coercitivas no Código de Processo Civil, em especial apreensão de passaporte e apreensão da CNH, impossibilidade de participar de concurso público e licitação àqueles devedores, ou seja, aqueles que têm processo judicial. Lógico que existe uma corrente que clama pelos direitos e garantias individuais. Eu posso até concordar. Por quê? Porque realmente tem que ser observado direitos e garantias individuais. Só que, como muito bem posto pelo Supremo, a gente tem que observar o direito e garantias individuais da parte contrária, ou seja, do credor. Por quê? Hoje está tudo na rede social. E você vê processos com dívidas até mesmo fáceis de serem pagas, mas de forma insistente o devedor consegue uma fuga de seu patrimônio. Para quê? Para não saldar a dívida. Só que você vai na rede social dele, ele está sempre viajando, ele está com carro do ano, ele está nas famosas festas, ou como muitos falam, baladas. Ou seja, ele está tendo uma renda que não é compatível com o que ele demonstra no processo. Ele demonstra que não tem condição de efetuar o pagamento. Só que vive e ostenta carros de luxo, joias, viagens. Então, eu entendo que a medida tomada pelo Supremo, que é suspender o passaporte, carteira nacional de habilitação, concurso público e licitação, eu acho corretíssima. Porque você evita os fakes processual. O que queria ser um fake processual? No processo eu estou informando que eu sou pobre. Só que na minha rede social e na minha vida, eu demonstro que sou uma pessoa que teria condição de pagar a dívida. Então, acertada essa decisão do STF. O direito como um todo, ele tem como objetivo mesmo, se a gente pensar, o Fabiano foi muito inteligente e categórico em dizer, a gente está conversando, o tema é conversando direito, né? Até um pouco, soa até bem, né? Conversando direito. E aí a gente conversando, o direito ele existe como um todo, né? Ele tem um direito, só que o profissional do direito, de regra, como um profissional da medicina, ele tem as suas especializações, direito público, direito privado, dentro do direito público, direito constitucional, direito administrativo, o direito internacional, público. Nós temos aí o direito privado, o direito civil, o direito trabalhista, enfim, todo esse arcabouço do estudo do direito. E quando você tem uma compreensão, de certa forma, no todo, né, você olhando, eu costumo dizer, que você está olhando de drone, né? Está olhando de drone, está olhando de cima. Você consegue ver todas aquelas divisões, subdivisões. Você entende que o objetivo é a pacificação social. O objetivo é dar a cada um o que é seu, sem que a outra parte se lesione. O objetivo é trazer meios com efetividade e fazer cumprir determinadas decisões judiciais. O exemplo do Dr. Fabiano é uma. Aquela pessoa que perdeu um processo, que em relação a ele teve uma ação de cobrança, ele não pagou, ele se apropriou daquele valor, e aí você executa aquela decisão judicial, você não acha bens, você fica sem receber. O credor sendo injustiçado, o devedor saindo ileso. E aí vem decisões, vem situações jurídicas trazidas pelo legislador. Naturalmente, o mundo ele é dinâmico. Ele precisa daquelas decisões reiteradas para ver se o alcance de determinadas interpretações podem ser colocadas naquela matéria. Foi o alcance dado
pelo STF acerca da possibilidade de restrição, de apreensão. Carteira Nacional de Habilitação já dificulta ele dirigir, ou pelo menos ele pode até dirigir sem a carteira, mas se for pego, nós estamos aí diante de uma infração administrativa. Lembrando que crime só se ocasionar perigo de fato. Lá no crime, na lei de trânsito, o crime precisa de perigo de fato, mesmo dirigindo sem carteira. Agora, a infração administrativa e multa, ele vai ter, dirigindo sem carteira. Da mesma forma que você pode apreender a carteira, passaporte, você evita que a pessoa fica viajando aí, passeando, né? Estados Unidos, Europa. Você impossibilita aquela empresa, por exemplo, aquela pessoa a participar de um certame, seja de um concurso público, seja de um processo de licitação. Então, são medidas que nós chamamos de atípicas. Por quê? Porque não dá para nominar todas. Não dá para um legislador ficar nominando todo o comportamento social. Então, você tem que colocar no gênero e aí, dentro de um estudo, dentro de um caso concreto, você estabelecer parâmetros. Então, eu também vejo com bons olhos em situações onde que faltou lealdade, faltou a boa-fé, princípios básicos, na minha opinião, no meu sentir, do direito como um todo, viu, doutor Fabiano? Vamos lá. Com um condão meramente informativo, estou trazendo aqui a baila uma informação de recente decisão do Supremo Tribunal Federal, onde declarou a inconstitucionalidade de qualquer legislação, quer seja estadual ou federal, que venham a vetar o quê? O uso da linguagem neutra. O que é linguagem neutra? É quando você tem o artigo masculino e feminino e você substitui esse artigo pela letra X, pelo arroba, pelo sinal de arroba, ou pela letra E. Então, só para ratificar essa informação, é inconstitucional qualquer lei municipal ou estadual que venham a proibir o uso da linguagem neutra. Passando para um outro tema relevante. Doutor Alexandre tem um comentário a fazer, que eu já vi no vídeo do Instagram dele, acerca de animais. É uma posição do STF, melhor juízo. É verdade. Inclusive, lá na nossa página do Instagram, Alexa Leite 1, nós temos aí fazemos alguns videozinhos pequenos, coisa de 40 segundos, bem um spoiler, tentando, de certa forma, colaborar com a sociedade como um todo, levando informações, levando um pouco do conhecimento, um pouquinho da bagagem, enfim, um pouquinho do que nós, nesses quase 30 anos de estudo ligado à área jurídica, a gente tem. Então, na verdade, o que se fala, né? A questão dos animais é o seguinte: nós temos o delito, o crime de crueldade contra os animais, nós temos lá previsto na lei ambiental. Além dessa lei ambiental que prevê os crimes de crueldade contra animais, nós temos uma qualificadora que tem um aumento, uma pena maior, quando o animal é um cão ou um gato. Isso, inclusive, é recente, dos idos aí de 2021, 2020, 2021, um aumento de pena. Mas a Constituição Federal, ela excepciona que não é considerado crueldade contra animal quando esses animais são utilizados em práticas desportivas. E essas práticas desportivas, elas constituem, dentro da sociedade, uma festa popular. Uma festa popular encampada por aquela sociedade. E essa festa popular, reconhecida na sociedade, por exemplo, uma vaquejada, não é considerado crime, mas tem uma gotinha de uma situação jurídica que é necessário. Além de não considerar a questão da crueldade, é necessário que aquela região, aquele estado, aquele município tenha uma lei específica regulamentando a matéria. Outra questão também que eu gostaria de comentar, aí vem a ser assim, um posicionamento meu,
no que tange a forma pela qual a escolha para ministro do STF e de tribunais superiores. Hoje, você tem um mandato, né, até 75 anos. Quando completado esse tempo, a idade, compulsoriamente, você termina seu mistério. Então, você tem juízes ou tem embargadores e ministros que ficam aí 22, 23, 25, 30 anos na condição de ministro. O que eu entendo? Eu entendo que esse mandato, ou que esse tempo junto ao Tribunal Superior, ele deveria ser reduzido. Ou seja, cada membro deveria ficar até 10 anos no exercício de sua função. Fim desse prazo, ele voltaria para carreira jurídica, quer seja de forma pública ou privada. Seguindo a mesma esteira, o que eu vejo? Além de um prazo de mandato, eu entendo que o ministro, o desembargador, ele deveria ficar impedido de julgar causas daquele que o titulou ao cargo. Exemplo, o ministro dos tribunais superiores é o presidente quem indica. Então, eu entendo que o ministro, o indicado, deve ficar impedido de julgar causas de quem o indicou. Da mesma forma, Tribunal de Justiça, o desembargador é o governador, o desembargador indicado também deve ficar impedido de julgar causas de quem o indicou. Estou fazendo só esse adendo, é um pensamento meu e é uma forma, assim, que eu tento, sempre que possível, passar essa minha linha de raciocínio. Alexandre, hoje eu verifiquei que o senador Sérgio Moro, ele busca e está conseguindo reavivar a votação para prisão em segunda instância. O que você pode explicar, não o que o ex-juiz, né, o senador Sérgio Moro está querendo fazer, ou seja, não precisando falar se é positivo ou contrário à prisão em segunda instância, mas o que vem a ser o Instituto da prisão em segunda instância? Porque muitas vezes ouvimos falar isso, a sociedade ouve falar e não entende. É uma matéria também que traz, né, da forma que chega aos nossos ouvidos, né, como um todo, a gente tem a tendência de a gente caminhar dentro de uma concepção acerca dessa questão de prisão em segunda instância. É interessante, vamos tentar definir aqui alguns aspectos, que é uma eu precisaria até de um tempo maior, mas tentar falar isso em poucas palavras. Prisão é diferente de pena. Pena é o quê? Pena é aquela sentença penal condenatória transitada em julgado. A pessoa foi condenada, ela vai cumprir pena. A despeito dessa pena, ser uma prisão, por exemplo, em regime fechado. Isso é uma pena. Agora, prisão nós temos várias. Nós temos prisão em flagrante, nós temos prisão preventiva, nós temos prisões temporárias, que pode ser durante o processo ou até antes do processo em flagrante. A pessoa está furtando agora aqui numa farmácia, qualquer do povo pode, as autoridades devem prender em flagrante, não tem processo, não tem inquérito, tem nada, prender em flagrante. Perceba? Pena e prisão. Então, começamos por esses dois conceitos. A Constituição Federal é a nossa matriz, é a nossa carta política, ela é a nossa Bíblia política. Então ela diz assim, que não há, ninguém pode ser condenado ou ninguém pode ser preso antes
que exista uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, ela utiliza a palavra preso. Só que os operadores do direito sabem que essa prisão, na verdade, é pena. Então, tenta acompanhar meu raciocínio. Eu entendo que a pena a ser cumprida, ela deve efetivamente só começar a ser cumprida após o trânsito em julgado. Agora, as prisões são necessárias, por exemplo, para uma questão processual. Por exemplo, uma pessoa que está respondendo um processo, está intimidando a testemunha, tem que ser presa. Uma pessoa, por exemplo, que deu um prejuízo grande à sociedade economicamente, e aí ela não fica presa, ela continua dando prejuízo à sociedade. Então nós temos aí a prisão. O que nós precisamos é acelerar, aí é o meu sentir, é o meu ponto de vista, é o prazo de duração processual. Porque o que acontece? Uma pessoa responde um processo por 10 anos. Então, como justificar uma prisão, isto é, uma pena, antes desses 10 anos que não transitou em julgado? Como é que eu vou justificar todo esse tempo? Uma pessoa ficar presa, eu tenho que soltar. Por exemplo, nós temos uma situação que eu posso trazer para vocês notadamente. O ex-governador do Rio de Janeiro. Ah, mas é injustiça. Ele está preso antes de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Percebam? Então ele tem 5, 6 anos, 7 anos preso sem uma condenação. Condenação transitada em julgado. Entendeu o que eu quero dizer? Não é um juiz que condenou. Ele tem que ser condenado pelo juiz, ter recurso para o tribunal de 2º grau, se for o caso, para o 3º grau, e acabar o processo. O processo dele não acabou. Então ele tem que ser solto mesmo. É verdade. Não está errado, não. Então o que a gente tem que trabalhar é não no efeito, mas na consequência. Isto é, trabalhar, dar uma celeridade ao processo para que as pessoas que mereçam a prisão ficar durante o tempo, se for o caso, do processo preso e após o trânsito em julgado, cumprindo a pena, por exemplo, de prisão. Aí entra um questionamento. Quando se fala que a prisão, eles querem antever a prisão para a prisão em segunda instância, ou seja, em 2º grau de jurisdição. Eu sou totalmente favorável. Porém, para que isso ocorra, eu entendo que o legislador ele deva fazer uma alteração na Constituição, em especial onde fala que o indivíduo, só será preso após o trânsito em julgado da decisão. Essa que é uma grande dúvida. Porque quando se fala trânsito em julgado da decisão, você entende que chegou nas 3 instâncias e teve o trânsito em julgado, ou no meio dessas instâncias, na 2ª instância, a parte decidiu não recorrer mais. Então, essa é a maior dúvida, porque o Supremo, por diversas vezes, oscilou pela prisão em 2ª instância ou oscilou pelo devemos seguir o preceito constitucional e aguardar o trânsito em julgado da decisão. Desse modo, eu entendo que cabe ao legislador fazer o quê? Definir. Se é para aguardar o trânsito em julgado, como está previsto hoje na Constituição, e você esgotar todas as vias recursais, ou então o legislador agir, exercer a sua função, não deixar para o Poder Judiciário decidir tal medida e fazer o quê? Modificar. Onde está escrito após trânsito em julgado, colocar após acórdão de tribunal de 2º grau. É como eu entendo que possa ser resolvida a questão. Perfeitamente, doutor Fabiano. A mudança, ela tem, como somos garantistas, e o debate ele é sempre necessário para aparar as lacunas, como somos garantistas, é necessário efetivamente que isso venha do nosso corpo constitucional, essa deliberação, isso é, temos que ter aí uma emenda constitucional
a despeito de até imaginar que, a depender da situação, essa emenda pode sofrer até uma espécie de represália, porque nós teríamos uma mitigação de uma cláusula pétrea, mas esse é um outro detalhe que precisaria de alguns outros estudos a mais e alguns outros pensamentos. Enfim, mas a mudança tem que vir de cima para baixo, da Constituição, para que pudesse observar efetivamente essa mudança que tanta sociedade aguarda e espera, que é a prisão, por exemplo, após uma decisão de tribunal. Perfeito. Agora, com relação a foro privilegiado ou por prerrogativa de função, eu entendo, eu particularmente, que deva se acabar com o foro privilegiado ou por prerrogativa de função. Por quê? Principalmente STF, ele ficaria mais para julgar o quê? Questões de natureza constitucional. Dúvidas de natureza constitucional. E não ficar decidindo matéria, processo relacionado àqueles que têm a sua, o seu foro, o STF. Então eu entendo que também deveria haver uma modificação disso aí. Isso é a matéria do foro privilegiado, também é outra matéria bem pujante, né? Vamos fazer um próximo vídeo. Vamos combinar, doutor Fabiano? Falar só da questão do foro privilegiado, da prerrogativa de função inerente ao cargo político, enfim, ao agente político aí que ocupa. Mas eu quero só fazer uma observaçãozinha bem rápida. Penso, imagino e caminho, muitas das vezes, dentro desse mesmo diapasão, acerca da matéria onde você pensa que o foro privilegiado realmente você está privilegiando uma casta da sociedade. Mas eu acho que é exatamente essa questão de você pegar um tribunal, um STF da vida, um superior tribunal de justiça, tribunais que são importantes superiores, que decidem a vida da sociedade como um todo, e levar minúcias para aqueles detalhes, para que eles possam se degladiar. Na verdade, eles têm que decidir situações coletivas que têm um impacto no cenário nacional, que muda a sociedade como um todo. Agora, é interessante, vamos raciocinar só um revés que eu queria fazer a menção. Foro privilegiado. Vamos imaginar que eu seja um senador da República. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor se eu sou contra ou a favor nesse momento. Nós vamos fazer uma próxima conversa acerca da matéria. Mas eu quero dizer o seguinte: eu, uma pessoa comum, pratico um delito. Tenho primeira instância, segunda, terceira, quiçá quarta o STF, né? Senador da República pratica, por exemplo, um delito em razão de suas funções, ele só tem uma instância. Consegue perceber? Eu tenho 4, o senador tem 1. Ah, mas aqui não anda. É outra discussão. Mas eu queria também que fosse visto e enxergado essa chamada prerrogativa de foro. Estamos chegando ao fim. Agradeço a presença e a amizade virtual de todos vocês. Hoje, conforme informado, foi lançada a pedra fundamental do primeiro episódio, Conversando Direito. Vamos tentar, a cada mês, sempre estar junto a vocês, debatendo, conversando, tirando dúvida, passando nosso conhecimento. Vocês querendo sugerir algum tipo de tema para o mês de março, por gentileza, mandar para o direct Fabiano Cabral 7 ou Alexa Leite 1. E desde já agradeço a todos vocês e passo a palavra para o meu amigo Alexandre Leite. Agradeço meu amigo, meu parceiro, meu tutor, meu professor, doutor Fabiano. Muito legal estar aqui, esse bate-papo, você aí em casa assistindo, no trabalho, enfim, viajando, qualquer lugar do mundo possa estar assistindo. Nosso intuito, nosso objetivo é bater esse papo, trazer algumas experiências aí do nosso tempo, do nosso dia a dia e, de certa forma, colaborar um pouquinho, plantar uma semente de informações que a gente julga valiosas para a sociedade. Obrigado, um beijo no coração de todos.